A live, então, né, tem essa proposta de trazer uma das discussões relacionadas ao tema da teocracia. Acho que nós estamos pensando aqui, basicamente, né, o cenário atual vivido pelo Brasil, né, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista social. Acho que do ponto de vista político nós estamos tendo essa afinidade, essa grande aproximação, né, entre os grupos que estão no poder atualmente, né, representado pelo governo federal, e a figura do presidente da República, aliado a grupos religiosos conservadores, né, que tem um perfil conservador, né, do ponto de vista político, do ponto de vista de questões sociais, morais, etc. e tal. Tá? Representado particularmente por algumas denominações que vêm do meio evangélico, ainda que exista também um conservadorismo, né, dentro da Igreja Católica, que busca também uma proximidade com esse governo. Tá? Mas esse cenário de proximidade, que a gente pode perceber, inclusive, na composição do governo atual, que conta com lideranças religiosas, essa afinidade ou esse processo de ocupação do espaço público, né, no executivo, no legislativo, enfim, por parte desses grupos religiosos conservadores, não é uma coisa que acontece agora, né, não é um fenômeno que vem de 1 ou 2 anos atrás, né, já há um processo de alguns anos. Aqui eu estou me referindo particular à atriz evangélica, então já vem um processo de alguns anos que eles vêm empreendendo, né, uma militância no sentido de ocupar esses espaços, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, no Congresso Nacional a famosa bancada evangélica, né, que já vem tendo uma atuação aí há um tempo considerável, né? E aí, a partir dessas ações, dessa militância desenvolvida por parte deles, o que nós estamos percebendo, né, é a tentativa por parte desses grupos de criar leis, né, legislar para o público ou para a sociedade de um modo geral, de acordo com a sua visão religiosa. Então, criar leis baseado em preceitos religiosos, no caso, o preceito que eles adotam. Tá? E também a intenção de ocupar espaços dentro do próprio executivo, né, almejando eleições, ocupar cargos de prefeitura, né, também possíveis governos estaduais e até mesmo a presidência da República. Né? Eu não considero o Bolsonaro, digamos assim, um religioso orgânico, né, vinculado à igreja evangélica. Né? Ele tem uma coisa mais proselitista, mas enfim, né, ele está lá, né, tem um interesse político nessa aproximação e ele está fazendo isso. Né? Então, esse é um momento bastante delicado, e porque ele abre brechas para que futuramente, e aí eu digo futuramente, né, daqui curto a médio prazo, nós tenhamos uma simbiose a partir da qual, né, o poder político, ele realmente passe a ser determinado por premissas que vêm do âmbito das crenças religiosas, né, e particularmente essas crenças que têm um perfil mais conservador, né? Uma principal ameaça que representaria nessa simbiose é a fragilização, né, do princípio da laicidade estabelecido pela Constituição Brasileira de 1988. A Constituição, no artigo 5º e no artigo 19, ainda que a expressão Estado laico não apareça, tanto o artigo 5º quanto o artigo 19, eles estabelecem o princípio de que as pessoas são livres para ter a crença ou não ter uma crença religiosa. Então, o Estado não vai interferir no processo de escolha da crença por parte dos indivíduos, passa a ser uma questão pessoal. E no artigo 19 da Constituição, né, se não estou enganado, é o artigo 19, que estabelece que o Estado não vai priorizar
nenhuma crença religiosa em detrimento de outra, né? Então, vai um tratamento isonômico, ainda que o artigo 19 diz que é possível fazer acordos entre estados e religiões ou instituições religiosas visando o bem público, né? O interesse público, o que não fica muito bem definido o que seria exatamente esse interesse público, o que dá brecha, né? Então, ou seja, uma brecha que a lei permite para que situações contrárias ao Estado laico elas possam prosperar, tá? Então, acho que a questão da possibilidade, né, de um Estado teocrático, né, sei que a expressão é bem forte, mas a possibilidade do estabelecimento de um Estado teocrático, eu diria que, em primeiro lugar, ele daria um golpe na laicidade, né, e, em um segundo momento, isso aí também poderia começar a influenciar na própria questão da religiosidade dos indivíduos, né, no que podem, no que não podem, de que maneira eles podem expressar a sua religiosidade, e também em relação àqueles que não têm uma religiosidade, não têm uma crença religiosa, e a partir daí poderiam se ver constrangidos ou coagidos, né, a ter que se adaptar a uma determinada norma, né. Lembro que na campanha presidencial de 2018, o atual presidente, né, numa das suas manifestações públicas, ele afirmou que não existia Estado laico no Brasil, que no Brasil o Estado é cristão, né, porque a maior parte da população é cristã, e quem não concorda, né, ou se adapta, ou então terá que ser submetido, né. Daí a gente fica imaginando de que maneira seria ser submetido a esse princípio que seria guiado pela maioria. Tá? Então, esse é o grande... Mas eu queria também aqui fazer uma breve reflexão. Depois o Mago me avisa a questão do tempo, quando estiver me aproximando, tá? Então, eu queria fazer uma breve reflexão aqui, mas, claro, né, minha formação na área da história, eu tenho essa característica, né, de desenvolver meu pensamento, pensando um pouco mais historicamente a questão. Então, hoje, eu diria assim, hoje nós vivemos essa proximidade entre política e religião, muito forte, tá? Mas essa não é uma característica de hoje, né? Não é uma novidade de hoje, e não é uma novidade de alguns anos atrás, de anos mais recentes, tá? E também essa proximidade entre religião e política, e também a questão da laicidade, né, sendo colocada em segundo plano, também não é uma novidade da história do Brasil. Então, a história do Brasil, ela é marcada pela simbiose religião, política, expressa no espaço público. Né? Então, a formação da sociedade brasileira, que é a formação de uma sociedade colonial, ela se dá nesse processo de aliança entre poder político e poder religioso. Então, o processo de colonização no Brasil, ele é um processo que ele tem, entre os seus objetivos, né, uma questão econômica, por parte dos portugueses, mas também tem uma questão religiosa, que é a ideia da expansão da fé católica. Então, durante o período colonial, do século XVI até o início do século XIX, no Brasil, só era permitido uma religião, que era o catolicismo. Tá? O catolicismo era a religião oficial do Estado português, quando ele começa o processo de colonização do Brasil. E o Brasil, enquanto colônia, então, enquanto uma entidade política subordinada a uma outra entidade política, tá? Ele passa na questão religiosa, né, a ter a sua legislação regida de acordo com aquilo que o colonizador estabelece. Então, nós temos essa questão. Quando o Brasil se torna independente, em 1822, né, logo na sequência nós temos a Constituição de 1824, que estabelece que o Brasil é um país que tem religião oficial, que é o catolicismo.
e isso vai vigorar até o final do século XIX. Então, veja, né, a maior parte da história do Brasil é a história de uma sociedade onde poder político e poder religioso estão imbricados, né, uma coisa só. Tá? A questão da laicidade, a questão do Estado laico, é algo muito recente na nossa história, né? Então, isso vem com o advento da República, tá? Em 1889. Em 1890, sai um decreto que estabelece que o Brasil não tem mais religião oficial, e na Constituição de 1891, o princípio da laicidade, então, passa a compor a Constituição republicana. Então, digamos assim, que em termos constitucionais, em termos jurídicos, né, o Brasil se torna um país laico a partir do final do século XIX. Mas, na prática, a aplicabilidade, que no sentido de pensar a esfera pública, o espaço público, com a religião, não determinando políticas ou não determinando pautas públicas, isso não acontece. É porque a sociedade brasileira, né, quando o Brasil se torna um país laico, no final do século XIX, mais de 90% da sociedade brasileira era católica, né, e isso vai perdurar ao longo de quase todo o século XX. Então, com esse percentual acima de 90%. É só na década de 1980 que isso muda. Então, eu fiz um vídeo até recentemente no meu canal, que eu falei Estado laico sem cultura laica, né, que eu fiz um questionamento, e que é a minha posição, que mesmo que a laicidade ela seja configurada na lei, né, o fortalecimento, né, o enraizamento da laicidade depende de uma cultura política, que significa o quê? A valorização do princípio da laicidade como um princípio que busca estabelecer uma igualdade entre as pessoas, né, do ponto de vista do respeito a cada uma delas sobre ter uma crença ou não ter uma crença religiosa. Tá? Isso significa que no espaço público isso deve ser respeitado e que o Estado respeite, né, a escolha e também não busque promover nenhuma instituição religiosa, né, favorecer ela em detrimento de outras e em detrimento também de quem não tem crença religiosa. Então, essa valorização, né, é uma coisa que, infelizmente, não faz parte da história do Brasil. Tá? Então, ao longo de toda a história republicana, vindo, né, até o presente momento, a Igreja Católica, ela, que lá no final do século XIX, no século XX, ela sofre um baque, né, com a questão da separação Estado-Igreja, mas a partir da década de 20, principalmente a partir da década de 1930, ela retoma uma militância no sentido de ocupar o espaço público e influenciar as decisões políticas. E isso sempre rendeu votos e, portanto, era de interesse dos políticos ter essa boa relação com a igreja, tá? Aliás, não apenas por questões políticas, mas porque essas próprias figuras que ocupavam cargos políticos eram figuras religiosas também. Tá? E a partir do final do século XX, a partir da década de 80, mas eu diria, depois da década de 90, já adentrando os anos 2000, aí nós vamos ter um fenômeno novo, que é o crescimento do segmento da população brasileira que vai deixar o catolicismo e vai passar a participar, né, das denominações evangélicas. E uma característica muito presente, né, nessas denominações evangélicas é o conservadorismo. Tá? Conservadorismo na questão moral, de costumes, nas questões sociais, tá? e um conservadorismo que acaba se expressando também de modo político. Tá? Então, o que nós vemos hoje são muitas lideranças religiosas do meio evangélico, que elas são lideranças religiosas
mas que desempenham ao mesmo tempo um papel religioso, né, e também buscam desempenhar um papel político e influenciar politicamente, né, a criação de pautas para o espaço público. Tá? Então, essa é uma questão. E existem muitas lideranças políticas, algumas realmente têm uma vinculação, são evangélicas e tal, ou são religiosas de um modo mais geral, mas também têm um interesse em angariar o voto dessa população que está em crescimento, que é a população evangélica. Né? Então, uma das formas de ganhar fortalecimento político é abraçando e adotando as pautas levantadas por esse segmento. Tá? Então, isso se reflete no que nós acabamos vendo, que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Só que nós vemos, o que nós vemos também é que não apenas está tendo um crescimento, né, desse segmento evangélico, e também não posso deixar de levar em consideração que existe dentro da Igreja Católica setores bem conservadores. Até recentemente, o Bolsonaro se reuniu com um grupo de lideranças católicas conservadoras, né, que tentaram lá barganhar alguns favores, né, em troca de apoio político. Então, nós vemos, então, esse processo de ascensão desses grupos religiosos, que têm esse perfil mais conservador, aliado a esses grupos políticos, que também têm perfil conservador e têm interesse, né, em manter essa aliança, né, com essas lideranças religiosas, com esses grupos religiosos. Então, isso é bastante preocupante, tá? Do mesmo modo em que o que eu tenho percebido também não é apenas a questão dessas lideranças ou dessas comunidades religiosas apoiarem determinados políticos que abracem suas pautas, mas também há um interesse por parte delas de elas mesmas ocuparem esse espaço, tá? E a partir daí, então, terem um papel mais atuante, ou seja, serem realmente protagonistas e não um setor de pressão. É por isso que eu digo, né, que se quem for acompanhar a trajetória do atual presidente, ele não tem uma relação orgânica, né, com as igrejas evangélicas, né? Ele tem bastante proselitismo, né? Ele faz agrados aos judeus, né, que teve manifestações, eventos e tal, ele faz agrado aos católicos, né? Claro que ele tem mantido uma maior proximidade. Ele foi batizado em Israel, né, por um pastor, mas, né, mantém seus vínculos com o catolicismo. Então, todo esse processo, né, então, ele vai nos alertando para isso. Né? Então, e por outro lado, né, até para ir tentando já finalizar essa primeira parte, né, por outro lado, o que nós temos? Agora vamos pensar o nosso meio. Né? Então, a população sem religião, de acordo com os dados do IBGE, ela vem passando por um processo de crescimento também, que ocorre a partir da década de 1980. Da mesma forma, né, que esse período marca o início do processo de crescimento da população evangélica no Brasil. Tá? Só que o ritmo de crescimento da população não religiosa não é, né, na mesma velocidade que o ritmo de crescimento da população evangélica, é menor. Tá? Mas, e nem todos esses grupos, né, o censo de 2010 colocou isso em torno de 8%, e nesses 8% encontram-se nós, os ateus. Né? Esse grupo ainda, né, e agora estou pensando particularmente a nossa comunidade ateia, é um grupo ainda que luta, né, luta inicialmente, né, para conseguir se apresentar, né, como pessoas que não acreditam em Deus no espaço público, né, e não serem discriminados por isso. Nós já temos um trabalho aí de tentar desconstruir essas visões bastante preconceituosas em relação a nós. E também nós temos bastante dificuldade,
né? Até porque o ateísmo, como não é muito bem visto socialmente pela sociedade brasileira de um modo geral, nós temos também muita dificuldade em ocupar os espaços públicos. Tá? Nós ocupamos, isso é uma coisa que eu estudei no meu livro, nós ocupamos muito o espaço virtual, né, a internet. Mas os outros espaços públicos, nós ainda temos extremas dificuldades, que são os espaços de poder. Tá? E aí, nós, enquanto um grupo de pressão, temos a nossa força, né, não tão intensa como esses grupos religiosos que já estão ocupando esses espaços e estão influenciando no desenvolvimento de pauta, né? Veja o caso, por exemplo, nós estamos num processo eleitoral e os ateus e as ateias que têm ambições políticas em ocupar cargos, geralmente eles não falam sobre o ateísmo em suas campanhas. Então, isso é um problema, tá? É um problema, é uma barreira que ainda precisa ser superada. Então, nós ainda temos que, digamos assim, fazer esse trabalho, né, de desconstrução dessas formas de preconceito, né, mostrar a questão do ateísmo não com esse viés negativo, tá? Também procurar dialogar em outros espaços, né, e trazer as nossas pautas. Eu acho que uma das pautas importantes na atual conjuntura que nós podemos contribuir é a questão da defesa, da manutenção da laicidade no Brasil. Né? Então, acho que isso é importantíssimo, né? Mostrar para o público em geral, não apenas para nós mesmos, né, as nossas discussões internas, mas mostrar para o público em geral, e aí eu digo mostrar para o público religioso, né, que a laicidade, né, ela é algo muito importante para uma sociedade que busque, né, um maior reconhecimento das diferenças e um respeito às diferenças, tá? Porque a questão da laicidade, ela ainda não é muito bem compreendida por uma parcela da população. Geralmente, quando se fala em laicidade, quando se fala em Estado laico, aparece alguém dizendo que o Brasil não é um Estado ateu, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falar em Estado laico e falar em Estado ateu são assuntos diferentes, mas sempre se traz isso como uma forma de confundir o público, né, e tentar rotular que falar em Estado laico é falar em Estado ateu, ou seja, um Estado que proibiria, né, as práticas religiosas. E o conceito de laicidade não diz isso, né? Pelo contrário, ele não visa isso. Né? Então, nós temos todo esse trabalho também de apresentar esses conceitos, né? E, a partir daí, né, aliado a isso, então, combater, eu acho que essa questão que é muito preocupante, que é a questão da ameaça, né, que eu já diria que é uma ameaça que ela tem seus elementos empíricos, né, e que daqui a pouco, né, as instituições elas passam a ser totalmente moldadas por uma visão de mundo religiosa. E aí o que nós estamos vendo acontecer no Brasil não é uma coisa assim de um processo que é da noite para o dia, como se por um golpe a Constituição fosse deixada de lado e fosse estabelecida uma nova Constituição onde não tem mais a questão da laicidade, agora é um Estado que tem religião. Não, o que está acontecendo, né, o que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil, é que esses grupos, gradativamente, eles estão ocupando os espaços. Eles começaram ocupando os espaços no legislativo, seja municipal, estadual e federal. A partir daí, eles começam a ocupar os espaços no executivo. Eu acho que a eleição do Crivella no Rio de Janeiro, né, da eleição passada, em 2014, não, 2014, não, 2016, né, que foram as eleições municipais. A eleição do Crivella foi muito representativa desse momento onde, né, uma liderança evangélica ocupa, né, um cargo importante no executivo
que é de uma cidade bem que tem um potencial na questão da realidade brasileira. E o atual presidente também falou um tempo atrás, né, sobre colocar um ministro evangélico no Supremo, o que acabou não se configurando nessa primeira alteração, nomeação que ele fez, mas ele continua prometendo que isso vai acontecer. Então, há esse processo de fragilização das instituições laicas, ela está acontecendo aos poucos, mas de maneira contínua, né? E aí que está o nosso desafio de tentar combater, denunciar e combater isso, para que não chegue no momento que não seja mais possível reverter a situação, e aí nós vamos estar dentro de uma realidade muito complicada. Então, eu acho que essas seriam as minhas considerações sobre o tema da ameaça da teocracia no Brasil. Mago, é com você.